A Maria, a Áurea, pela confiança de me chamar para fazer essa troca, enfim, fiquei muito feliz com o convite, muito feliz em ler o teu trabalho, Áurea, porque eu fiquei assim, aí eu me coloquei muito como atriz de curta, de cinema universitário, né, fazendo esses exercícios, assim, eu já participei de 6, e muitas vezes vibrando junto contigo, né, isso, Áurea, né, vendo, Áurea, alguém tem que falar por nós. E tu tá sendo essa pessoa, isso é maravilhoso, é necessário, como a Cíntia falou, né? A gente precisa escutar os atores. Eu acho que falta muito essa escuta, assim, nesse sentido, eu acho que o teu trabalho é muito bom, é necessário. Eu confesso que eu tenho um desejo perversinho, que é de fazer um manual para diretores, no sentido que não fazia com atores. Então eu já tenho uma série, assim, de coisas que me ocorrem a partir do que eu vivi, a partir do que alunos relataram, né? Que eu acho que isso que eu queria mencionar, eu acho que os exemplos são muito importantes. Por exemplo, a vizinha, ser vizinha, não ser, eu acho que tem que botar no trabalho. Porque ele esse exemplo que tu deu, ele é simbólico do que tu está querendo dizer em todo o teu trabalho. Que é assim, até que ponto atores e atrizes estão inteirados do que está acontecendo e até que ponto, eu vou além, que para mim eu acho que não é só uma questão de fluxo de informação, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Mas eu acho que tu destacar isso é muito importante, porque é o que está na superfície ali, que muita gente não está vendo. E tem que alertar para essa superfície. Mas o que está mais embaixo, eu acho que é a dificuldade que alguns diretores ainda têm de entender e compreender o ator como um ser criador, que está ali junto com ele. Que a coisa está nascendo na relação, muitas vezes. Como vocês disseram, a Cíntia falou que às vezes o diretor também não sabe. É fato, e que é bom ele não saber, não tem que saber tudo de antemão. Mas é muito diferente para o ator quando ele entende que o diretor está vendo ele como alguém que está criando junto. Não, Marina, não é por aí, não, isso que tu fez, então eu vou tentar outra coisa. Mas aí eu sei que o que eu estou fazendo importa, mesmo que eu esteja fazendo errado, entende? Essa que é a grande diferença. Por que é tão importante para o ator essa relação, que é uma relação de confiança? Que eu sei que eu posso errar e ele vai sinalizar, não, Marina, não é por aí, tenta outra coisa. Não, é por aqui, é por ali, mas a gente está fazendo na relação. E eu acho que muitos diretores têm a dificuldade de compreender que o ator, a atriz, eles estão ali criando junto. Sabe? Então não é só estar inteirado do que está acontecendo. O buraco eu acho que é um pouco mais embaixo. Mas enfim, aí tu fala do básico, né? Que é saber se eu sou a vizinha, se eu sou a irmã, se eu sou a tia dessa criatura, né? Então, acho que é muito importante falar do óbvio. Às vezes, assim, tu até fala assim, meio, né? O ator tem essa coisa, eu tive que dizer que é importante eu saber se eu sou a vizinha ou a prima, muda pra mim, né? Então, pra nós é óbvio, mas é um óbvio que precisa ser dito, porque tá aí. As pessoas não estão, né? Estão passando por esse tipo de situação ainda. Tem questões assim de formatação e tal, que eu marquei aqui, que depois tu pode ver, fonte diferente, traz a citação para uma fonte diferente do corpo do texto, né? A não ser que isso fosse assim proposital, que tu quer realmente. As entrevistas são propositais, de ser diferente da citação. A fonte? A fonte. Só para não até uma orientação da Maria, assim, poderia ter, e eu achei interessante, só porque uma coisa é a citação de livro e outra coisa é direto, mas também isso é uma coisa fácil de arrumar, 2 comandos. Não, tá aí. Dá para botar em nota de rodapé. Eu acho, porque foge da norma. Sim, entendi. Aí tu quer fugir da norma, não tem problema não, mas aí assume então que tu está deliberadamente fugindo da norma, porque senão pra mim pareceu assim, a Áurea fez um copo de cola e não deu tempo. Entendi. Não, sabe? Tá bem. Eu acho que muda se é proposital, né? Eu fico pensando se... Eu concordo com a Cíntia em relação ao título, eu acho que esse não é o título ainda. Eu até fiquei pensando, será que precisa ter fluxo de informação, né? Não poderia ser o processo criativo de construção do personagem cinematográfico a partir da relação, eu acho que tu tá falando da relação, e aí vem essa provocação, eu não sei se é só uma questão de informação, né? Aí ali no resumo, tu fala a partir da relação direção e atriz-ator, mudou a ordem, então só para chamar a atenção, não sei o que tu quer deixar. Tá, aí outra coisa que eu acho que é bem importante, eu tô indo pelos balãozinhos, tá? Eu escrevi. Quem lê o teu trabalho vai saber que tu tem experiência como atriz há mais de 20 anos, tá aqui, de cinema. Mas tu não fala quem é a Áurea na fila do pão.
E eu senti muita falta disso, sabe? A generosidade que tu teve para com os teus entrevistados, a Mirna, fez tantos filmes, fez tanto... Eu acho que a gente precisa saber quem é a Áurea, a experiência que a Áurea tem no ensino, né? E aí eu tô lembrando da nossa relação ali na especialização, foi maravilhoso te ter como aluna, né? Eu amei, assim, aí a gente foi se encontrar nos botecos, para conversar. E a Áurea me dizia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pô, que massa, né? Eu tô super impactada, assim, deslumbrada com a tua trajetória, o que eu pude saber do que a gente conversou no bar. Então, assim, é muito importante. Quem é a Áurea para estar falando tudo isso que ela está falando? Ela não é alguém que está fazendo a especialização e conhece um pouco de cinema. Não, por mais que tu diga que há 20 anos, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, participei. É importante, isso vai dar para o leitor do teu trabalho uma outra noção do teu lugar de fala. Isso é muito importante. E não tem nada a ver com ficar se exibindo, não é isso. Assim, a pessoa que vai ler ter a dimensão da tua trajetória. Isso é muito importante. Participei de vários projetos audiovisuais, de diversos esportes. Não citei nenhum, né? Não falei disso. Aí, uma passagem eu botei aqui, ótima dedução, né? Então, para estudar e entender sobre a minha percepção, eu precisava ouvir meus colegas, atrizes e atores. Né? E aí, eu fui para as entrevistas. Então, isso eu acho ótimo da maneira que está aqui, porque, na verdade, tu tem uma hipótese que a tua vivência já te deu, mas tu está chamando os pares, como a Cíntia falou, que é muito importante, porque os pares vão corroborar o que tu já percebeu na tua vivência, né? E então por isso que eu acho que é muito importante o exemplo que tu deu, entendeu? Tu não tá assim, tu sabe do que tu tá falando. E esses atores e atrizes vão só confirmar o que tu já identificou, né? Aí quando tu cita esses montes de filmes aqui do pessoal, eu sugiro botar em itálico, porque eu sempre acho que dá um destaque diferente. Acho que aspas polui muito. Eu até fiz, depois tu vê se gosta, é uma sugestão. Mas eu acho que assim, cada filme em itálico, quando a gente lê o texto, já identifica que é uma criação, né? Aí tem curtas-metragens com hífen, sem hífen, eu fiquei com preguiça de ir atrás, mas longa-metragens não vai pro plural, né? Enfim, tem que encontrar aí um jeito certo. Metragens? Vai, os dois é plural. E as longas metragens, não é longa-metragens? Não. Agora 25 longas metragens, eu acho que os dois é plural. Enfim, é que aqui tá, às vezes tá ajusta, tá sem sim. achar o certo e botar. Aí tem aquelas coisas, agora o autor não é mais em caixa alta, né? Quando a gente vai estar, não é mais em caixa alta. Mas Então, isso foi erro da eu não sabia que tinha mudado também, esse dia que eu vi, todo mundo usando, tá? Tudo só Mas já é uma dificuldade para gravar isso. Eu concordo com a Cíntia quando ela diz assim, a gente fica com a sensação, são quantas perguntas? 20 e tantas, parece que assim, onde é que estão todas essas informações? Depois aqui tu falou que chegou em 4. Então talvez seja importante colocar aqui essas outras 4, que acabaram sendo o teu limite. Né? Tipo assim, eu fiz 20 e tantas, mas acaba que essas 20 e tantas... Isso tudo é um processo de pesquisa. Sim, entender que não funciona, que não precisaria tudo isso, né? Mas eu te confesso, por outro lado, é só questões que vão enriquecer, né, Áurea? Eu senti falta, pensando ali na 16, 17, 18, com que frequência você encontra direção apenas no set? Com que frequência recebe indicações de enquadramento no set? É que tu pergunta assim, então, que eu senti falta, não sei se foi porque a pergunta me direcionou para isso, olha, dos entrevistados, 70% nunca recebeu um roteiro. Sabe aquelas coisas assim? Que tu visualiza, tá? Afinal de contas, em quantas produções eu recebi o roteiro? Em quantas produções eu... Porque daí a gente consegue dimensionar mais o estado das coisas, assim, eu acho. Eu não sei se eles chegaram a te dar essa resposta. Sim, alguns sim. Sim, na verdade sim. Então eu acho que é um dado que vale a pena trazer para cá. Porque ele fala que a tua pesquisa é qualitativa, isso a gente entende super bem, não tem problema nenhum. Mas é um dado quantitativo que a gente pode direcionar dentro das entrevistas, que dá uma dimensão do estado dessas relações no que tange a esses tópicos aqui, né? Acho que valeria a pena, porque são informações preciosas. Aí eu achei que as entrevistas estavam lá na net, eu também estava louca para dar uma espiada, mas tudo bem, tu não quer botar, sei lá, por questões de privacidade? Não, na verdade, eu confesso que nem me ocorreu, assim, porque como elas ficam arquivadas comigo, eu não me ocorreu apresentar. Como Mas anexo? é possível,
tranquilamente. Vocês ficam muito grande, não sei o que a Maria acha. Não sei, eu acho que pode ser. É só autorizar, porque a autorização foi para usar esses. Tudo esses que foi gravado está autorizado. Tu gravou Eu o áudio. gravei áudio, Transcreveu. transcrevi. E mandei para eles me darem ok. Antes também eles já tinham. Foi só a última autorização, que é. Não me recordo mais no documento, que eu disse, tá, vejam primeiro, se vocês quiserem ver, primeiro como ficou, para depois autorizar, tudo bem. Não deram a menor bola, todo mundo autorizou. Sim, inclusive porque eles reconhecem a importância disso que você está fazendo. Sim. Né? Eu gosto muito dessa frase que tu diz aqui, a fragilidade dessa relação não está no sentido de romper-se, né? A questão não é, eu vou brigar, eu vou sair, não vou deixar de fazer o filme. A questão é o problema de não ser profícua, de não alcançar o objetivo artístico perseguido. Eu acho ótima essa tua frase, porque é isso. Todo mundo está ali com o mesmo objetivo. Todo mundo quer que o filme seja legal, né? Isso é um desejo de todos. Agora, como que a gente pode ter uma relação que vai favorecer uma coisa que é o objetivo de todos, né? Então essa é uma questão que a gente tem que se fazer, com certeza. E assim como eu digo que tem um manual, né, deveria haver um manual do que os diretores não devem fazer, daqui a pouco também os diretores podem ter um manual, né, do que os atores não precisam ou não é recomendável que façam, né, nessa relação, porque é isso. Às vezes parece que falta mais, assim, diálogo mesmo, né, entre as partes, entre... Deixa eu ver o que mais aqui, inteligibilidade. Aí tem uma fala do Nelson que eu fiquei pensando, estou te provocando porque fiquei pensando. Que ele diz assim, que o preparador de elenco, ele tem que saber lidar com o método de cada ator, né? Aí eu fiquei pensando como atriz, será que é assim mesmo? Tu acredita mesmo nisso? Não chega a entrar no mérito dessa, eu fiquei pensando na citação dele. Porque imagina, né, que se eu chamo, sei lá, um diretor chama, eu trabalho com Butô, eu trabalho com não sei o quê, eu trabalho com... Mas é o método de cada ator ou é cada ator? O processo. O processo. É que o que o Nelson, o que o Nelson diz da é o seguinte, metodologia, tá? eu estou aqui todos esses anos, aí tem um roteiro e a pessoa diz assim, ó, aqui tem um buraco, te atira. Tá. Não me atiro. Primeiro vamos entender quem tu é, quem eu sou, pra gente, porque não serve tudo para todo mundo, né? Alguns processos que vão ser necessários de aprofundamento, enfim, para algumas pessoas, para outras não, porque tem mais experiência, porque já entenderam o que o diretor quis falar, ou por isso que a preparação de elenco, eu não polemizei isso, porque isso não era assim a minha questão, que isso pode ser complicado, né? Quando está descolado da figura da direção, por isso também, assim, a Renata, que eu não sei, talvez não tenha postei, a Renata diz assim, eu já fiz processo de preparação de elenco, como preparada, que me levaram para um lugar de movimentos, que não era o que eu precisava para a cena, era menos. Não entendeu por que me atirar da janela, rolar no chão, se o que eu preciso fazer está aqui. E aí a questão do cinema e do teatro, claro, né? exato, mas aí, geralmente os preparadores de elenco, pelo menos aqui no papel, são do teatro, né? Então, fazer aquela coisa muito doida, e aquece, e dá cambalhota, e dá não sei. E aí chega a cena, tu tem que falar devagar, com uma voz assim. Tem pior que o preparador fala, não, assim. Isso. E chega a direção e fala outra coisa. Porque não tem como esmiuçar tudo isso Mas é que essa numa relação do preparador conversa. de elenco com o diretor também, essa relação tem que estar... Os diretores têm que fazer o movimento que o Jai está fazendo, o Jai está lá fazendo teatro, na verdade, faz falta isso, né? A gente ter um diretor de atores que sabe o que é o trabalho do ator, ainda que depois vai dimensionar. Especificar, sim. Mas eu tenho essa sensação, assim, que os diretores de cinema, eles têm com o ator uma relação, assim, que é quase de amor e ódio, porque ao mesmo tempo que precisa, tem medo que estrague. Né? Então eles querem a gente, mas a gente pode estragar, eles têm essa dimensão. Tanto tem que às vezes tem uns que dizem assim, eu não quero ninguém do teatro. Não chama, porque assim, pelo amor de Deus, eles vão estragar. Tem uma questão que é o frescor, né? Eu tenho uma raiva dessa coisa, porque assim, meu trabalho, se eu preciso me assustar com uma coisa, aí eu abro a porta e me assusto, mas é pra isso que eu trabalho. Não precisa
não abrir a porta para mim antes, porque daí tu vai abrir, não vou, é o meu colega que está ali, não vou me assustar. Eu preciso saber o que eu preciso fazer, o que se espera, né? O resto dá para trabalhar de maneiras diferentes. Tu pode trabalhar um personagem de um outro jeito e aí chegar na cena, mas e essa coisa de... Enfim, essa ambivalência tem, mas eu agora, por exemplo, quando me convidam para um trabalho universitário, a primeira coisa que eu pergunto é, tem preparador de elenco? E geralmente eu sei que vai ser um aluno nosso, né? Então eu já sei que tem toda uma Mas tu proximidade. acha melhor ou pior? Melhor. Ah, acho melhor. Acho melhor, embora ele conheça esse descompasso que possa acontecer, assim. sim. Aí o preparador vai lá, aquece, a gente pula, faz. Pra quê? Desculpa, mas Já sei, sentadinha, numa tensão no olhar. Mas aí é que tá. Às vezes também esse corpo aquecido, mesmo que seja por uma cena silenciosa, e a outra função que é isso, tu não quis trazer, mas ele tá ali. Tá ali. Porque eu acho que uma outra função importante do preparador de elenco é nesse fluxo de comunicação. Às vezes, não é nem, claro, nos ensaios, o processo de descoberta do personagem, mas no set, quem nos salva é o preparador de elenco. E esse é um dos motivos que eu acho que é importante. Porque o que acontece com o Não é a minha diretor? experiência. Não. A minha experiência é, no set, o preparador nem tá. Ah, Eventualmente tá. vem É, isso ensaio. aqui. Ó, aqui, ó, nessa hora, tu fala olhando pro céu, porque ele achou melhor que tu falasse olhando pro céu. Então, isso acontece. Mas não adianta, porque se o preparador não entendeu, o diretor dizendo, não era isso. É que eu preciso que esteja mais triste, mais deprimida. Daí, tá, é corporal, deprimida? É o meu. O que é? Daí tu vai atrás, né? Mas é difícil essa... É que tem que haver uma afinidade né, entre as duas figuras. Agora, eu vou te dar exemplos, assim. Eu acho que os exemplos são muito bons quando a gente traz, porque eles são a materialidade da coisa, né? Muitas vezes é o preparador, geralmente o preparador de elenco tá nos trabalhos universitários na hora da filmagem também. E ele é aquele cara que vai dizer, olha, vai mais 20 minutos ali a luz. Eu fui lá, falei, porque pro ator também fica, a gente tá ali, aí a gente não quer atrapalhar, né? Aí, Um assistente de direção. quem faz isso? Depende do tamanho, assim. Geralmente é a produção de elenco, né? Que cuida do elenco, porque o primeiro assistente está colado no diretor. O segundo assistente está correndo dizendo, ó, 5 minutos da metade, vai não sei o que. Depende Não, mas do o produtor de tamanho. elenco, ele não tem essa nuance de Não saber da é personagem, que, né? não, isso não. Ele só faz o daqui a 5 minutos, tá quase na hora. Mas Sim, ele não sim. é só dizer o tempo que falta, Sim. né? Vou dar um outro exemplo. O Devoção lá, que foi o primeiro curta que eu fiz, era uma mãe que tinha um filho entrevado, ela dava veneno pra ele, aí ela vai pra floresta e também se mata. Aí a gente tava ali naquele clima, né, que é um clima pesado, aí começa a ter problema com a luz, com a câmera, achar um enquadramento, vira pra cá, vira pra lá. O Gengis Khan, que era meu aluno, que agora tá lá na terreira e tudo, ele teve essa sensibilidade, então ele tava ali comigo, com o Gemini, era uma cena que eu carregava o corpo dele, deixava ali, depois tomava veneno. A preocupação dele era toda manter aquele clima, sabe? Manter a atmosfera e ele ficava mais ou menos dosando, ó, 10 minutos, então tá, então agora come um pão de queijo, né? 5 minutos, vamos começar a entrar nesse clima, nessa densidade, sabe? Sim. Porque o diretor, geralmente, ele não tem tempo. Não, Ele tá envolvido com 1000 coisas, então quem que vai nos dar? Geralmente é o próprio ator que se autorregula, né? Aí 5 minutos, 10, então eu acho que eu posso comer um pão de queijo, posso fazer um xixi e vou tentar entrar no clima agora. Mas é muito diferente ter alguém que está com essa sensibilidade de... Sim. Isso é uma das coisas que eu ressaltei agora, a pessoa se metendo. Uhum. Eu ressaltei muito para os alunos, assim, porque a gente, como a gente entra em cena, quando tu entra em cena, tu já entra num estado, né? E quando tu entra no set também, tu já tá já tem que ter alcançado aquele estado para começar a cena. Então, esse tempo da preparação para chegar no estado, às vezes é muito simples, mas às vezes é um estado um pouco mais complexo. E eu dei o exemplo, né, do acesso luminoso, assim. Se tu tem uma diária de 12 horas, tu chegou de manhã, tomou teu café, figurinou e tu vai trabalhar. Não existe agora eu fiz assim e eu vou fazer outra coisa, depois eu venho e ligo de novo. Tem uma manutenção basal de concentração e ligadeira, tu tá com os sentidos aqui, entendeu? Quando te chamam, já, tipo isso, 5 minutos, vamos descendo, eu não posso ir catar o que eu estava fazendo ou a minha linha nesse momento. Eu preciso ter o cinema, dividiu tudo em cena, decupou fala, porque às vezes tu grava um pedaço de uma coisa um dia, outro 4 dias depois. Daí o silêncio, a concentração, essa coisa toda, né? Porque tu tem que manter, assim.
Mas eu acho, delicado. enfim, é um palpite, tá? Eu acho que o preparador de elenco, ele pode cumprir uma lacuna, que é essa lacuna dos timing, né? Dos tempos que se tem para uma coisa, para outra. Sim. Ah, faltou um cabo. O autor não fica ali perguntando, ele sabe que é chato. Ah, vai ser 10 minutos mesmo, assim. Não, a Mas gente não isso faz aí, isso. em produções profissionais, é assim. Profissional tem que ter 3 assistentes de direção. E assim, o preparador de elenco nunca está no set mesmo. Ele ensaio, quer dizer, nunca é uma palavra. Não, nenhuma mas cinema. eu já estive fazendo preparação. Mas de raramente set. é nos ensaios. E aí, o primeiro assistente é o que toca a boiada, né? É o que vai bater plaquete, ou é o diretor de formato. Vai falar agora, 5 minutos. Quem organiza o set é o primeiro assistente. Ele tem o filme na cabeça, mais que o diretor às vezes. O segundo assistente, o terceiro assistente seria... Não, o terceiro seria o que está no computador. Organizando entre a produção e as coisas para dar certo. E o segundo é o que seria o que cuida do camarim. Cuidar do camarim significa cuidar do ator. Então ele estaria lá, enquanto vocês estão se maquiando, ele estaria lá e perguntando: lembra dessa cena? Olha, essa cena é o dia 3 da história. Então, tu já passou por tal coisa. Mas ele não tem fins de preparar. Ele nem entende de atuação. Mas ele vai dar informações pro ator e vai organizar essa coisa do horário, vai cuidar se tem que botar um roupão porque tá frio e tu tá fazendo uma cena de verão no inverno. Em tese teria que ter essa figura. Só que em curta não existe essa figura. Ninguém faz isso. Tem como. Eu já acho E aí estranho fica- ser a pessoa que não acompanhou o processo de construção do personagem. Não acompanhou, mas acompanhou todo o processo da equipe. Tava no teste de câmera, conhece as coisas, porque é na equipe de direção, entende? Mas não tava, às vezes, junto no ensaio, não tava. Aí isso a se discutir, né? Mas, por exemplo, eu já passei pela experiência do preparador, vocês lembram aquele ensaio que a gente fez tal coisa, aquele clima lá, acho que é por ali. Seria ideal, né? Sabe? Mas, Eu Teve tenho no set. uma questão de um segundo assistente, não era cinema, era uma série, mas enfim, nós no camarim, eu e a minha colega, tentando bater esse texto assim, sabe aquela coisa que a gente faz, aproveita que estão mexendo na gente, eu acho que aqui foi menos, tem que ser mais. Gente, 5 minutos. Gente, 5 minutos. Tá, olha só, uma hora eu que não reclamo de nada, eu disse, amor, olha só, tu disse 5 minutos, tu volta em 5 minutos. A gente está tentando fazer uma coisa durante, porque é muito comum a gente fazer isso, porque é um momento ótimo para isso, e tu não consegue, por essa falta de noção. porque eu já fui essa segunda. Foi E essa segunda. eu passei por uma horrível, porque foi isso. Tava lá, aqui o camarim, anda uma quadra pro set. E a direção, cadê os atores? Não vai dar tempo. E lá vou eu naquela adrenalina. Gente, 5 minutos, vamos. Aí, nesse meio tempo, 5 minutos ficou 7, porque a maquiadora demorou, e eu olhei pela calçada. Ah, peraí que a bateria da câmera deu um problema, vai levar mais 20. Então, aquela informação que tu passou já mudou. Já não era mais. E aí, então, é horrível essa pessoa que faz essa função também, porque ela fica entre essas duas bocas de que é difícil, gente. Não, e agora eu lembrei que você estava falando da relação com o figurino. Também, quando o ator e a atriz estão sendo compreendidos como pessoas que estão criando junto, vai importar necessariamente a opinião da atriz e do ator sobre o que a personagem faria. Não quer dizer que o ator vai definir, Sim, mas vai mandar no figurinista, mas quer dizer que ele vai ser ouvido. Sim. Existe uma concepção de personagem ali que ele é uma das pessoas mais importantes para dizer, para opinar. E isso vai dar ideias para o figurinista a partir. Agora, o que acontece geralmente? O figurinista chega com uma ideia pronta, a partir de modelos que ele pegou de não sei aonde, que nem vai ter como conseguir na produção, estou falando como universitário. Né? Porque às vezes uma conversa com o ator e com a atriz, o que tem em casa, o que a tia tem, a avó tem, já objetivar é melhor do que idealizar, né? E ir para uma coisa, enfim. Outra coisa que eu queria te sugerir, Aura, que eu acho que é legal, porque tu fala assim, ensaio e set, né? Aí tem um ponto que eu acho que é importante, assim, já que você está dando voz para as atrizes, que é falar do pós-set, assim, né? Dentro do meu manual lá do que não fazer com atores, está lá não deixar de disponibilizar uma cópia do trabalho para o ator e para a atriz que participou do trabalho. Né? Eu aposto que todo Não, mundo no da universitário equipe... eu faço isso. A minha troca é essa, me manda, eu mando Também. CD. Às vezes não mando. Não. Né? Nem deixa Produção eu ver. profissional, isso não existe. Tu vai. Esses são teus amigos, eles te mandam pra tu olhar, mas normalmente isso tem a ver
com toda a coisa de lançamento e tal, nem pode ficar rolando por aí, né? Mas com universitário, sim, eu acho que sim, acho que é obrigatório. É o mínimo, seria. É, porque depois tu vai ter Às vezes acesso, o ator né? nem sabe se o filme foi concluído. Já aconteceu essa situação. E já aconteceu de colega que fez o filme inteiro e ser cortado Ah, também. o personagem porque não sei o que a criatura, sei lá, gravou não sei o que, não tá no Tá, filme. mas me explique no mundo profissional, por exemplo, nem se convidar o ator que participou depois, quando tá lançado no cinema, não tem essa preocupação ou se tem? Como assim? Não, porque eu entendo que no Super se profissional... tem, super se tem. Tá. Tipo, fazer uma premiere, chama todos. Não, se chama chama todo cidade, mundo, paga Inclusive pros os atores já. coadjuvantes, os... Não. Convidado, mas não pagar pra ir, né? Uhum. Não. Mas assim, essa coisa do link é bem como a Áurea falou, às vezes o link, não, mano, tô em festival, se esse link vazar, então segura um pouco mais, mas o ator recebe todas as informações, o filme tá em tal etapa, tal, não é que nem esse universitário que não sabe nem. E sobre essa coisa de cortar o ator é um outro problema, né? Às vezes realmente por uma outra questão, que não tem nem a ver com o trabalho do ator. Não, geralmente é. em trabalho profissional é avisado, agradecido, obviamente, Claro, uma porque- desculpa, né? Porque é um horror fazer isso. Mas às o vezes universitário não faz nada pelo disso. bem do filme, né? É constrangedor, o ator vai ficar triste, vai, mas é que às vezes aí é o filme, daí não, o filme, assim, o filme não trata de deixar ninguém feliz. O filme trata de ser eficiente também, de contar a história que ele quer, vou dar de novo o exemplo do Tempo e Vento, mas aí de novo vou cair em série. O Tempo e Vento foi filmado todo o continente. E a última parte, que é o filho do Capitão Rodrigo, é uma coisa deprê, né? Porque ele é deprimido, mato, enfim, estava tudo gravado. E aí eles se deram conta que depois do Capitão Rodrigo, que não tinha como baixar aquilo, o filme acabaria, e eles atoraram uma época inteira. Então todo mundo ficou de fora. Ele foi até o Capitão Rodrigo e depois não foi mais. Acontece. Happens. Aqui eu falo... que tu fala da fragmentação e tal, eu ressalto essa questão da função que seria o preparador de elenco. Depois, nas considerações finais, eu achei que senti falta, assim, delas terem um pouco mais de fôlego, sabe, assim, porque até tu termina com as 3 citações ali eu acho que ainda dá pra ter, assim, o fechamento da Áurea, coloca aqui. Tá. É uma sugestão, né, porque, assim, tudo bem, eu acho que tu traz essas 3 citações aqui, são importantes e tal, mas aí a Áurea, eu acho que falta ela vir de novo e fechar, sabe, é a minha sugestão. Porque tu fala assim, bem no começo das considerações, obtive indicações sobre pontos vulneráveis dessa relação. E aí depois tu nomeia 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são compreensão sobre a motivação da direção para escolher uma atriz ou ator. Mas isso não é bem, não sei se são exatamente os pontos vulneráveis, enfim. Mas são importantes, sem sombra de dúvida. Tem a ver com esse fluxo de informação que tu está trazendo, né? Mas... Deixa eu ver se eu consigo formar. Tu entendeu o que eu disse aí? Entendi. A questão da movimentação, enquadramento. Eu acho que é muito bom quando tu elenca aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque são coisas bem objetivas, né? A curva dramática, qual é o enquadramento, se está aparecendo pé ou não está aparecendo pé, eu acho super importante também saber. Às vezes o diretor deixa a gente dar uma olhadinha ali, né? Pra gente ter uma ideia aqui. E outro medo que a gente tem também, que não está aqui, mas enfim, nem sei se cabe. A gente repete às vezes 6, 7, 8 vezes, né, a cena, e tem aquela cena que a gente sente que... E aí aquilo não tá na nossa mão, né, porque talvez o autor escolha a passagem 7 ou 6 porque é luz, porque fechou o tempo do som, por não sei o quê. Se me pergunta, eu digo, mas normalmente eu entrego. O diretor diz que é essa, eu não. E muitas vezes acontece do ator dizer assim, eu não achei tão boa, achei outras melhores, que o diretor diz, não, mas a luz e a câmera ficou nessa, vai É isso essa. aí. E tem casos em que ele diz, quer fazer mais uma? Tem isso também. Isso é legal. Depende, gente, com quem a gente está trabalhando. Eu pensei muito nisso, sobre a importância de mostrar de tudo, e deixar o ator ver se ele gostou, porque quem entende de atuação é o ator, não seria mais que o diretor. O ideal seria, mas é que é tão corrido. Seria maravilhoso, eu acho, Matheus, se a gente pudesse ver, sei lá, cenas mais impactantes, mais...
né? Mas não é incomum, sabe? Nem no cinema profissional é incomum. Quer ver? Vem cá, vamos passar e olhar. Isso é bem comum. E se há tempo, o que é uma realidade, quer fazer mais uma? Aí eu quero. Aí vai lá e faz. Se não, não, tá ótimo, é isso. Eu perdi o sono no início, eu não perco mais. Porque a última palavra não é minha. Né? Nesse caso, aí é uma questão de ter a noção de uma hierarquia que eu falo que Exato, existe, é uma relação que de é, confiança. não estou dividindo direção, né? Quem assina lá é o diretor, então ele escolhe o diretor, né? Não, e pra gente que atua, na verdade, é super importante ter essa figura e ter a confiança, né? Então. Sim. Mas eu acho que perguntas como essa que tu falou, assim, tu acha que deu, vai mais, tu acha que chegou, isso é super importante, né? Porque mostra de novo aquilo que eu falei lá no início, que é uma parceria, né? É uma relação de criação em parceria. E muitas vezes tu atingiu o diretor adorou, a diretora adorou, apareceu o boom. Apareceu o fio ali que tava no chão. Tu tomou um suador, chorou, te rasgou. E aí, vamos mais uma. Vamos, dá 5 segundos que eu vou caminhar lá na rua e já volto. Que é isso, né? Aí tu fecha e vai tudo de novo com as 30 pessoas ali. Então, essa coisa de manter, isso é um estudo. Não, manter, por isso é que eu acho que o preparador de elenco, entendeu? É esse estado, manter esse estado. É o preparador de elenco que vai chegar. Digamos uma cena muito extenuante, que demanda muito, é o preparador de elenco que nos defende. É ele que vai chegar, ó, tá, vai ter que repetir, eu preciso de 5 minutos com ela. Sabe? Porque o diretor é isso, ele tá tão alucinado que ele não. Muitas vezes ele não tem esse tempo de percepção da relação ali, da atuação, do estado que tem que se atingir, que se chegar. E nunca passou pela experiência, talvez, né? A gente brinca, o melhor diretor é que montou o filme. Quem monta realmente entende de decupagem Mas se o diretor nunca atuou, talvez ele não saiba dessa loucura que é tu te entregar e aí alguma coisa deu errado, faz de novo aí. O diretor você faz de novo aí, né? Então talvez... Mas nunca me aconteceu de eu dizer, gente, 5 minutos, enquanto estão tirando bunda, porque eu preciso. Se é uma coisa muito... nunca ninguém disse que não. Mas é que, agora falando como atriz, porque a gente, quando no teatro, a gente repete, né? A gente repete muito e a gente se entrega sempre de novo. Entende? Então não é um problema do ator, da atriz se entregar várias vezes. Mas tem que ter as condições. Mas porque no cinema nós não temos início e fim, né? É aquele pedacinho naquela hora. Então tem que chegar acontecer. ali de novo. Tem que chegar. Mas sim, a gente repete, a gente faz de novo e faz igual. Sim. Né? Porque é a profissão. E agora eu lembrei de um outro exemplo, eu adoro esses exemplos assim, mas eu me lembro que a gente estava numa situação de filmagem e o ator, que era o nosso aluno, um trabalho daqui, ele tinha que dizer, não vou fazer não sei o quê, e aí ele disse, caralho, não vou fazer não sei o quê. Só que ele usou caralho, a força, a intensidade veio muito melhor, mas aí a diretora, não, caralho não dá. Caralho não dá. Gente, por que não corta o caralho? Não é só ele dizer, caralho, não vou fazer esse negócio. E corta o caralho, deixa o não vou, que veio como motivação. Sabe? Então, coisas assim que não dá pra entender, assim. Se é uma motivação do ator, ele vai falar antes, não é só cortar depois, então. Depende como o quadro foi pensado. Se ele tá em... Como é que vai cortar uma coisa? Outra coisa, tu pode cortar o som, mas a boca tu corta. Não é tão sujeito. Não é tão simples. Não, mas se dá um Claro, pouquinho a mais. se dá, Se tem ponto de corte, não tem problema. Enfim, coisas que a gente fica pensando. Mas é que tudo é assim, como não tem uma regrinha, tudo a gente fica pensando como resolve, como sente, como, sei lá. Acho que é isso mesmo, né? A sensação é essa mesmo. Mas é isso, eu acho que de qualquer forma o teu trabalho, como a Cíntia já colocou, é muito importante nesse sentido, assim, de que eu acho ótimo ali quando tu fala também, eu não entrevistei diretores porque não é deles que vai vir o que eu tô querendo averiguar aqui. Quem tem que ser ouvido para esse trabalho são os atores, são as atrizes. Eu acho muito boa essa delimitação e acho que vai ser muito útil para qualquer pessoa que produz cinema, qualquer, né? Porque é disso, a gente está falando da qualidade dessa relação e tem muitos exemplos, se a gente for pensar, como a gente falou, a gente nem entrou no mérito das violências, né? Não. Mas é muito importante, assim, que essa questão da relação, da escuta,
do fluxo de informações vá se aprimorando, né? Muito importante para todas as pessoas que gostam de fazer cinema, né? Vai ser muito importante o teu trabalho. Parabéns. Muito obrigada. E aí eu acho que isso pode estar no fechamento. Essa questão assim, voltando também no que a Cíntia falou, qual é a formação? Porque como é que eu vou aprimorar? Tu tá chamando atenção para isso. A gente tem que aprimorar essa relação, esse nível de escuta. Como é que a gente aprimora isso? Como é que teu trabalho não é sobre isso, mas eu acho que no fechamento, eu acho que isso pode ser levantado. Qual é a formação dos cursos de cinema? Que espaço que tem para se pensar a preparação de atores? Aqui eu sei que tinha uma cadeira que era o Josias que dava, que agora foi para outro lugar. Uma cadeira para preparação de atores, será que é o suficiente? Para nós, tu me pergunta, eu te pergunto, eu tenho certeza que se eu te perguntar o que é mais importante no filme, a atuação, vai dizer, eu vou dizer também como atriz que sou. Mas aí uma cadeira no curso todo para pensar nessa relação, né, na preparação, será que é o suficiente? Então eu acho que... E mais que isso, né? O que é importante, tipo isso, estilo. Nós vamos fazer isso aqui, ela faz. O tom. Eu preciso saber, né? Porque senão pode fazer paralelos para explicar, mas não saberá dizer exatamente o que está falando. E eu acho que o grande mérito do trabalho é esse. Tu não está problematizando o set nesse sentido de diretores que são melhor que outros, que são mais atentos que outros. Tu está falando desse ponto que é o envio de informações. E aí eu acho que muito vai no trabalho que é, às vezes, um descaso. Porque, às vezes, é isso. Agora, quando tu falou das referências, eu fiquei pensando, basta eu decidir se eu quero o Minha Mãe é uma Peça ou se eu quero Karine Telles no Benzinho. São duas comédias totalmente diferentes. Então, não precisa ser uma referência que seja igual ao filme que eu estou fazendo. Mas é o filme que eu gosto e que tem uma atuação que me parece do jeito... Pronto, então são coisas tão básicas que, às vezes, se o diretor tivesse essa informação, tipo, cara, manda um filme que tu gosta para o ator, isso vai mudar todo o processo, sabe? Então, acho que isso essa é a coisa. Escreve uma página com as tuas ideias sobre o passado desse personagem. Coisas básicas, assim, que dá... A Renata fala, né? Aí eu resolvi um jeito. Aí eu pergunto, o que tu imagina? A atuação de quem? Em que filme? E daí tu vai atrás. Seria ela fazendo um trabalho, né? O que ela faz? Ela toma pra ela, porque senão ela não vai entender se isso passar batido, né? É interessante isso. Formas de storyboard, que se já virar. tem o enquadramento. Sim. Compartilha com o ator, né? E isso é engraçado, porque eu, quando preparo o elenco, eu recebo storyboard. O ator não recebe. Se bobear, eu sou da equipe. Se bobear, a gente não recebe ordem do dia. Ordem do dia, que é onde tudo que vai ser gravado, que horas, não sei. Eu tenho que saber qual é a cena que eu vou gravar primeiro. Mas isso é O uma elenco coisa não legal. recebe? Muitas vezes não. Eu já Muitas recebi trabalhos vezes no não. estágio, mas nem sempre. Nem sei. Agora, isso do storyboard era interessante, eu nunca recebi também. Eu nem Não sabia é todo mundo que era faz, Não é todo né? mundo que faz. Mas assim, tá. é perfeito. Tem exatamente o que vai ser Enquadramento, enquadrado. sabe? Se é da cintura pra cima, você solta o pé. É claro, como ela disse, às vezes é a poética, é o que Surge na eu hora. fui gravando aqui, eu acho que daí, então, aqui ela tem que estar um pouco mais longe, tá bom? Aí é da direção, entende? Daí vai mudar. Mas, por isso, o personagem consistente. Quer me botar em cima do telhado, vai ser a mesma... Lembrei de outra provocação que eu quero te fazer, que ao final tu termina dizendo ali a última frase, que entendo que pode ser profícuo considerar a participação de atrizes e atores em outras etapas, né, da construção do filme. Aí a provocação que eu faço. Na verdade, etapas anteriores, né? Mas, de um modo geral, porque faltava... Eu te pergunto, é isso mesmo que tu está defendendo? Um É bom isso mesmo. preparador de elenco que situasse os atores sobre as outras etapas não seria mais interessante? É uma provocação. Porque eu lendo assim, eu pensei, né? Eu pensei, mas eu não quero ir procurar a locação, entendeu? Eu não quero. Mas não é Parece que é disso mais se trabalho, trata. né? Não, mas não é disso que se trata. Se trata de reuniões onde as pessoas estão falando Do processo. do teu personagem. Então eu quero ouvir todo mundo. Mas daí vai ter uma peneira? Vai, mas eu tive aferência de informação, sabe? É coisas que vêm, por isso que eu digo. Tá te referindo mais à concepção mesmo, então. Sim, existem 500 reuniões antes. Claro, tem coisa que vai ser decidida se a câmera fica no chão, não importa. Isso podem me dizer na hora. Mas de construção, quanto mais eu ouvir, melhor. E se tiver
disse, vai ser, há pouco eu fiz um negócio que era assim, era um personagem super estranho, super fotógrafo, ficava embaixo com os negócios e tal. E aí me aparece com umas roupas farm, assim. E daí ela disse, o que tu achou disso? Eu disse, eu não vi isso. Pra mim é uma pessoa que usa, assim, no máximo um terninho, tudo meio nada, assim. Porque foi assim que eu poderia ter falado isso numa reunião anterior, mas isso não acontece. Por dinheiro, por tempo. E por que mais que tudo isso? Porque se estabeleceu a relação que eu acho que se estabeleceu. O cinema veio primeiro, a gente veio depois. E esse caminho é um longo caminho que teve muita necessidade de estar calcado no teatro e que depois, no momento, há que se olhar com outro olhar, não desmerecendo o que é possível fazer com os teus conhecimentos teatrais. Né? Não serve, não. Mas existem coisas que são específicas do cinema, não adianta viajar em outras coisas, sabe? E acho que nesse ponto, por exemplo, como é que funciona agora a direção de arte e o figurino, né? Tudo deveria ser criado em cima do roteiro, né? Essa seria a lógica. Tem o roteiro, então a direção de arte recebe aquele roteiro, o mesmo roteiro que o ator recebe. Só louco que troca o roteiro pro ator, ou que tira outras falas, só deixa para que tenha surpresa, isso aí já acabou. Né? Mas então, geralmente a direção de arte vai lá e constrói a partir do roteiro. E às vezes vem apresentar para a direção. Pensei para a personagem da Marina, essa blusa azul ou essa verde. E a direção diz, tá azul. Esse momento o ator não é consultado. Mas o que já aconteceu muitas vezes em minhas experiências é que a direção de arte vem com uma coisa absurda. Então, para a gente ver como esse fluxo de informação não falta só para o ator, às vezes falta para a direção de arte. Como é que a direção de arte leu o roteiro, tá nas reuniões técnicas e me vem com um figurino desse que não era isso que eu pensei? E aí eu não é isso. Mas realmente o ator não está nesse fluxo de informações. Mas é toda uma equipe, cada um com a sua cabeça, com o seu imaginário, trabalhando em cima do roteiro. E o roteiro às vezes é vago, né? Às vezes ele não é suficiente. Por isso as reuniões, por isso não sei o quê. Eu acho que vale a pena deixar mais nítido no texto a que etapas tu está te referindo. Tá. Porque são algumas etapas, Sim. né? Agora eu estou entendendo. Não quer dizer que eu estou Ou seja, A não visita foi técnica claro. da locação, Mas é nesses momentos de reunião que tem a ver com... Sim. Tem uma passagem que é muito boa que tu disse, quando o roteiro chega, já tem toda uma concepção que foi construída ali, né? Então é nessas etapas, né? Dessa construção. Tá. Gente, olha só, eu sabia que isso ia acontecer, que a gente ia ficar Vocês conversando. vêm do MEC, não tem?